Show da manhã. Show da manhã. Show de alegria em seu rádio. 9h42 aqui na Melhor. Você está ouvindo o nosso Show da Manhã. Show da manhã. Um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. Bom dia. Nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Cláudio Fernando, Patrícia Emanuele e Josilene Cabral, candidatos a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento entrevista os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, já são 9h43, 9h43. Vamos para o nosso Matheus Nascimento entrevista. A partir de agora a gente vai conversar com mais alguns candidatos, né, ao Conselho Tutelar, nas eleições do Conselho Tutelar de 2023. Hoje estamos aqui com o Cláudio Fernando, né? Na artezinha estava ali Cláudio Ferreira, foi até um erro nosso, mas é o Cláudio Fernando. Também a Patrícia Emanuele, que é popularmente conhecida como Patrícia de Graça, né? Hoje estaríamos, melhor dizendo, com a nossa amiga Josilene, mas por motivos superiores, ela deixou aqui mensagem pra gente, não foi? Dizendo que não iria comparecer à nossa entrevista. Uma pena, né? Porque é uma oportunidade muito rica para você chegar aonde você não chegou durante a campanha. Mas a gente deseja bastante sorte aí para ela, né? Nesse pleito, e que ela se saia bem também nesse pleito. São 9h44, está no ar o nosso Matheus Nascimento, entrevista com oferecimento. Oferecimento, Farmácia São Benedito, trabalhando, respeitando sua saúde e o seu dinheiro. Em setembro, cobrindo a concorrência em qualquer medicamento. Newnet, o seu provedor de internet, 100% fibra ótica. Ligue e contrate um dos nossos planos. 99878-1888. Paulo Lima Variedades. Uma variedade enorme de produtos para sua casa. Fone 99930-9973. E Mercadinho Oliveira, o mercadinho onde a dona de casa faz economia com qualidade. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, vamos começar aqui, né, a nossa entrevista de hoje. É a 8ª entrevista, né, se eu não me engano, com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Vicência. Como eu falei anteriormente, uma oportunidade muito boa e rica para você que está, né, nessa luta, né, nesse pleito aí, chegar até pessoas que, né, você não vai conseguir atingir, né, durante essa campanha. Eu sei, porque um mês é muito pouco, né, para vocês irem em todas as casas, né, em todas as comunidades aqui de Vicência. Então essa oportunidade é muito boa aqui na rádio. E a Rádio Vicência FM tem essa obrigação com a comunidade também de trazer vocês, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante. Hoje estamos com o Cláudio Fernando e também com a Patrícia de Graça. Aqui iremos conversar. Só para elucidar o pessoal que está em casa, a gente está ao vivo no Instagram da Rádio Vicência FM, tá certo? Então acessa lá, @Rádio Vicência 98. A gente está ao vivo também lá na fanpage da Rádio Vicência FM, mesmo nickzinho, bota lá na lupinha de pesquisa, né? Rádio Vicência 98, que você vai achar. Os meninos já estavam aqui com o link, né? E já, acredito, já disponibilizaram aí para
os seus grupos também. E você também, curta, compartilha, comente, a gente vai estar aqui olhando os comentários. Infelizmente, a nossa entrevista não é aberta a perguntas de fora, né? Foi perguntas pré-estabelecidas e para nenhum ficar lesado, a gente vai fazer a mesma pergunta para todos. Nossas entrevistas começaram na segunda-feira passada e vai até essa sexta-feira, dia 29. Deixa eu mandar um bom dia aqui para vocês dois. Muito obrigado pela presença, né? Marcaram com a gente e estão aqui marcando presença. Primeiro falar com o Fernando. E aí, Fernando, a gente conhece por Fernando, né? Mas é Cláudio Fernando que vai estar lá na urna, né? Na hora de votar. Cláudio Fernando. Bom dia para você. Como é que tá? Tá tudo certo? Como foi a caminhada? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, caros amigos ouvintes que estão aí acompanhando no Instagram, no Facebook e também pela Rádio Vicência FM. Quero também desejar um bom dia aqui à minha amiga Patrícia, que está aqui ao meu lado. E estamos aí, vamos chegar forte sim na luta para buscar uma dessas vagas ao Conselho Tutelar, uma força jovem, né? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Fernando, filho de Pedro Dionísio, sobrinho de Moisés vereador. E estou aí concorrendo a uma das vagas e estou contando com o apoio de vocês aí que estão nos ouvindo para que a gente possa chegar lá. Pronto, passa a bola agora para Patrícia, né? Patrícia a gente conhece desde pequeno, né, Paty? Hoje, concorrendo ao Conselho Tutelar, tudo certo? Tudo bom com você? Bom dia. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Queria dar bom dia aos ouvintes da Rádio Vicência FM, que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. A gente compartilhou aí o link nos grupos de WhatsApp, os amigos e os familiares, né? Dá um bom dia especial ao meu amigo Cláudio Fernando. A gente está aí nessa luta, né? Não é uma luta fácil, mas estamos aí sendo bem acolhidos pela comunidade, pela sociedade. E essa sociedade é a que pede mudança, né? E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa vaga que a gente tanto almeja para o ano 2024. Pois é, para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem. O Fernando já deu uma leve pincelada aí na apresentação, mas eu queria que você fosse mais a fundo. Quem é o Cláudio Fernando, né? Muita gente ainda não conhece na cidade, mas vai conhecer agora, você falando aí. Quem é o Cláudio Fernando? Cláudio Fernando, hoje eu sou profissional de educação física, trabalho aqui na Academia de Tadeu, na Rumo Fit. Quero desde já também dar um bom dia a todos que estão de lá acompanhando. Cláudio Fernando também trabalha aqui na Academia de Neguinha. E Cláudio Fernando hoje trabalha com projeto social voltado para crianças e adolescentes, que é a minha escolinha de futsal, que está em andamento aqui na cidade. Eu também sou filho de criação de Dona Maria Domingues, seu Dalila, para quem conhece, o irmão de seu Rivaldo, falecido, que Deus o tenha. E Cláudio Fernando é um candidato ao Conselho Tutelar, um jovem sonhador, com projetos para trazer para a nossa cidade. E mais à frente a gente vai detalhar um pouco desse projeto para vocês. Patrícia, quem é Patrícia? Para a sociedade ficar sabendo, Patrícia. Olá, gente, me chamo Patrícia Emanuele, né? Sou filha do senhor Severino e da senhora Maria das Graças, conhecida como Graça, que trabalhou muitos anos na escola Dr. Joaquim Corrêa, né? E fui nascida e criada na cidade de Vicência. Passei pelas escolas Juvenato Padre Guede, o Padre Guede e a escola Dr. Joaquim Corrêa, né? Foi onde tive minha base estudantil no município. Com o decorrer do tempo, me graduei em pedagogia, tenho minha profissão de professora e sou pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, né? Há quase 15 anos, Matheus, venho trabalhando com políticas públicas voltadas para criança e adolescente, né? Sempre na garantia desses direitos. Passei 8 anos na Secretaria de Ação Social, quando tive a oportunidade, né, de fazer um bom trabalho lá com essas comunidades que vivem em risco de vulnerabilidade social. Trabalhei com programas e projetos. Atualmente, trabalho em uma unidade socioeducativa da FUNASE, localizada na cidade de Timbaúba. Lá se encontra jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, eu já tenho uma base muito boa de conhecimento, de experiência, e a gente está aí para dar uma cara nova
ao Conselho a partir de 2024. E conto com o apoio da população para votar no número 10. Pois é, vocês, desde que começou aqui a entrevista, falam bastante aí em renovação, né? Renovação de um conselho para levar ideias novas para o conselho, né? Acredito eu. O que despertou em vocês, ou onde foi que deu aquele estalo, né, em vocês, para concorrer a um cargo que realmente é muito difícil você chegar lá, mas é um cargo de bastante responsabilidade caso você chegue? Onde foi que vocês realizaram assim, disse, não, meu desejo é ser conselheiro tutelar? Cláudio Fernando. Matheus, o desejo surgiu não de hoje. Quem já me conhece de alguns carnavais, igual o ditado popular diz, eu já venho trabalhando com esse público jovem, adolescente, mas porém sem o investimento ainda necessário para poder seguir adiante. E surgiu essa oportunidade de se candidatar ao conselho, a brigar por uma vaga, e eu vi a oportunidade de brigar por esses projetos, porque, para quem não sabe, o Conselho Tutelar ele tem sim função de encaminhar requerimentos, pedidos à saúde, à educação, à própria área de esporte, lazer, cultura. Isso é um dos trabalhos do Conselho Tutelar. E eu, como conselheiro tutelar, eu posso estar à frente disso, pedindo ajuda, pedindo mais empenho para a gente poder dar continuidade com esses projetos. Quais projetos são esses? Para quem não conhece, eu tinha um projeto aqui na academia da cidade chamado Batalha da Evidência, onde era um duelo de rimas, onde a gente pegava aqueles adolescentes, aqueles jovens que estavam ali nas praças, e a gente juntava, reunia ali na academia da cidade e ia fazer um duelo de rima. Para quem conhece muito aqui na nossa cultura, é igual um embolador de coco, mas só muda a batida. Isso foi um projeto que pôde mudar a vida de pessoas. Tem gente hoje aí que estava desacreditado da sociedade e hoje está trabalhando em Santa Catarina. Tem gente aí que estava desacreditado na sociedade e hoje é rapper profissionalmente. E através desse projeto pôde mudar a vida de algumas pessoas, entre outros projetos que a gente tende a colocar em prática. Porque eu sou jovem, tive sonhos, alguns não pude realizar, mas ainda estou aqui atrás de alguns para serem realizados, e isso a gente precisa de apoio. E eu, como conselheiro tutelar, irei sim lutar pelo o apoio desses jovens para dar dias melhores à nossa cidade, à nossa sociedade em si, né? Esses jovens sim merecem um apoio, sim merecem alguém para lutar por eles, e eu sou candidato número 02 e conto com a ajuda da nossa cidade para chegar lá. Patrícia, onde foi que você viu assim, deu aquele estalo para você dizer assim, eu quero ser conselheiro tutelar? Eu sei que você já disse, né, que trabalha já há bastante tempo no meio, mas às vezes a pessoa trabalha no meio, mas não gosta daquele trabalho que faz, né? Mas você, aonde foi que você decidiu assim, eu vou disputar uma vaga e vou chegar lá para o conselho tutelar? Matheus, desde cedo, né, comecei a desenvolver um trabalho com crianças na ação social, né? Eu tinha 18 anos quando comecei minha atividade. Foi meu primeiro emprego na área. Só interrompendo, pode puxar mais o microfone para você? Isso, pronto. Foi meu primeiro emprego na área de um trabalho com crianças e jovens, né? E ali eu pude conhecer de perto cada comunidade de Vicência, né? Eu tive acesso a todos os distritos. Na época, a gente trabalhava em Angélica, Murupé, Borracha e Trigueiro, e também tinha esse olhar especial para a área rural. Então, essa minha habilidade de comunicação, de estar junto da população e de sempre estar envolvida em causas sociais, né, foi o alicerce e o que me despertou, né? Fez com que eu fosse conselheira tutelar, né? Disputar essa vaga. E assim, Matheus, toda a minha vida eu trabalhei com a questão da prevenção, né? Eu vim do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e lá a gente fazia esse trabalho preventivo. Passei um bom tempo também no CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e lá já muda o contexto, que parte para a questão do direito violado. E, atualmente, quando eu me deparo com a minha profissão atual, né? Hoje eu sou agente socioeducativo na FUNASE, eu vejo que ali o direito daquele jovem, ele já foi violado. Não existiu nenhum tipo de proteção que pôde brindar a ele, né? Quando ele está lá na FUNASE, então ele está lá em cumprimento de medida porque alguma coisa não foi bem.
Então, esse foi o desejo maior, por ter passado pelas duas vertentes, tanto do trabalho preventivo como a questão do direito violado, foi onde surgiu o desejo de participar dessa disputa a esse cargo em 2024 e ter um olhar diferenciado para a minha comunidade Vicência. Pois bem, é um cargo realmente muito complicado, difícil de se trabalhar, porque envolve crianças e adolescentes que não podem ser expostas, né? E muita gente da sociedade mesmo, né? Mal julga. Aí o conselheiro tutelar pensa que conselheiro não trabalha, pensa que conselheiro só está ali para ter um emprego, né? Como outros candidatos aqui relataram, né? Em suas visitas nas casas. Mas é bom quebrar essa mística, né? Que conselheiro tutelar, o conselho tutelar não trabalha. Falando em trabalho de conselho tutelar, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês e o conhecimento, né, de vocês sobre o conselho tutelar. O que é o conselho tutelar e também qual o objetivo do conselho tutelar? Começando com o Fernando. Hoje em dia, o conselho tutelar tem o seu estatuto chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele abrange alguns direitos das crianças e do adolescente e alguns deveres. Direitos esses que, se violado, o Conselho pode sim requerir medidas protetivas para essa criança. Muita gente acha que o Conselho hoje em dia tem um trabalho de chegar tirando autoridade de pais, mas não, o Conselho não está aqui para tirar autoridade de pais. O Conselho é um órgão que ajuda os pais a educar os seus filhos. Ou seja, o trabalho do Conselho, se tem um aluno que está na escola, está tendo faltas repetitivamente, o Conselho pode sim buscar aqueles pais e procurar saber por que o do aluno está faltando, se está acontecendo alguma coisa de doença, por quê? Se está doente, o Conselho pode sim fazer um requerimento pedindo aos profissionais da saúde para tratar aquela criança, porque o dever do Conselho é proteger, cuidar e educar nossas crianças e adolescentes. Patrícia, passa a pergunta para você. O que é o conselho e o objetivo do conselho, Patrícia? Duas perguntas, né, Matheus? Em uma, né? E assim, né, voltando um pouco para a nossa Constituição de 88, lá no artigo 227, ele coloca a questão da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente, né? E foi daí que se originou o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. Esse mesmo estatuto, ele trata dos direitos e também dos deveres que a criança tem. O objetivo desse estatuto, né, do Conselho Tutelar em si, é zelar pelos direitos da criança e dos adolescentes, né? Hoje, o Conselho Tutelar, ele é o representante da sociedade. Por isso a importância de escolher bons conselheiros, né, para 2024. E o ECA, eu posso até dizer, né, que a gente como conselheiro é o guardião do ECA. Tudo que a gente for fazer durante a nossa gestão do pleito, né, de 2024, é regido pelo ECA. Eu acredito que vocês, né, nessa andança, né, que vocês estão fazendo pela cidade, num tempo vago, né, raramente que vocês têm, eu acredito, tem bastante lido, né, o ECA, bastante estudado o ECA, né, para passar para a população, mesmo sem ser conselheiros ainda, passar para a população as informações corretas, né? Exato, Matheus, exato. E buscando esse conhecimento, a gente pode sim trabalhar com essas crianças e adolescentes, defendendo os reais direitos deles, porque através do ECA a gente tem esse conhecimento do que é o direito, do que é o dever, onde a gente pode entrar, onde a gente tem que sair, porque onde a gente vai nas ruas, muita gente confunde esses direitos aí. Chega a nos dizer, não, aconteceu um caso aqui que um menino estava correndo no muro de casa, escorregou, quebrou o braço, chegou os pais aqui dizendo que ia ligar para o conselho, o culpado ia ser eu. E o conselho não deve entrar nesses casos, porque aí foi originalmente mesmo os pais deixaram aquele menino correndo ali, não foram buscar nas horas certas da aula, e aquele menino acabou correndo por cima do muro ali e acabou quebrando o braço e queriam chamar o conselho para uma ação que não é do conselho.
Então a gente tem que ter essa noção do que é o ECA, onde o conselho entra, onde o conselho sai. A gente tendo esse conhecimento, a gente pode trabalhar, pode criar projetos para mostrar às pessoas como realmente é o dever do conselho, onde ele deve agir. E essas coisas, essas balelas que a gente tem de conversa que o conselho atua, a gente vai acabar tirando. Porque infelizmente ainda há poucas ações aqui do Conselho Tutelar para mostrar isso para a sociedade. Então a gente acaba também que está chegando agora sendo julgado por um trabalho que não foi feito e que a gente ainda não teve a oportunidade de fazê-lo. Pois é, vocês entram para pedir o voto e acabam sendo relacionados, né? Com um cargo que vocês ainda não têm, mas estão pleiteando esse cargo, né? Entendi. Olha, entrando, né, nessa questão de a população abrir as portas, né, para o conselheiro tutelar, queria saber de vocês a importância do conselheiro tutelar na sociedade. Ô, Matheus, pegando a deixa de Cláudio, né, essa questão das nossas visitas nas comunidades, a gente tem ouvido muito da população, né? E qual é a importância do Conselho Tutelar, né? A gente sabe que a criança e o adolescente, ele está em constante fase de desenvolvimento, né? E quando esse direito dessa criança ele é violado, a quem devemos procurar? Aí é onde entra a sociedade. Quem a sociedade vai procurar quando o direito dessa criança e desse jovem é violado? Por isso que aí surge a importância de escolher os conselheiros, bons conselheiros, né, para 2024. Nossa comunidade hoje, Matheus, ela tem clamado muito pela presença do conselho nas comunidades. A gente sabe que hoje o Conselho Tutelar, né, eu acredito, eu não faço parte do colegiado ainda, minha primeira vez disputando uma vaga, mas eu acredito que deve ser essa linha que o Conselho Tutelar ele trabalha em cima de denúncia, não é isso? E essas denúncias, elas são sigilosas. 99% de denúncia, mas eu acredito que a gente poderia fazer 1%. A gente chegar nas comunidades através de parcerias. Eu acredito que a gente deve fortalecer essa rede de proteção. O Conselho Tutelar hoje, ele não trabalha só, ele trabalha com a rede de proteção. A gente tem a parceria do Ministério Público, a gente tem a parceria do CREAS, quando se trata de direito violado, a gente tem a parceria do CRAS, que é o trabalho preventivo, né? E esse trabalho preventivo, ele precisa ser intensificado nas escolas, né? Eu vejo que um exemplo claro disso é a questão do 18 de maio, que é a questão a campanha que é vivenciada do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E no mês de maio, o CREAS, o Conselho Tutelar, ele realiza esse trabalho com a rede através das campanhas socioeducativas. Mas será, Matheus, que a questão do abuso, ela só acontece no 18 de maio? Só no mês de maio? A gente sabe que um ano ele tem 12 meses. Então, se o Conselho Tutelar ele receber uma demanda muito grande de abusos, mesmo com trabalho sigiloso, mas ele pode sim intensificar esse trabalho nas comunidades e nas escolas e chegar mais junto da comunidade, que é isso que a sociedade pede. Pois é, envolver, né? Envolver a sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Porque, como eu falei ontem e repito hoje, quem zela pelo direito das crianças e dos adolescentes, pela lei, é o Conselho Tutelar, né? Que está ali para defender esses direitos, mas a responsabilidade é de toda a sociedade, não é isso? Pois é, Matheus, a responsabilidade ela é do Estado, ela é da família e ela também é da sociedade. Muitas pessoas, quando a gente chega nas visitas, não tem interesse de votar no Conselho Tutelar, né? De dar esse voto de confiança. E nas minhas visitas eu sempre digo às famílias, né? Hoje eu vim aqui pedir um voto de confiança, porque sem a confiança a gente não tem um voto. Se a sociedade pede tanto mudança,
Então a hora de mudar é agora. É preciso que as pessoas saiam de casa no dia 1 de outubro, no domingo, e vá dar um voto de confiança. Que não seja só a Patrícia, número 10. Mas eu estou aqui frisando e pedindo voto para mim, né, pessoal? Mas assim, que dê a nossos colegas, porque, Matheus, é muito importante ter um conselho tutelar no município, né? Quando a sociedade ela se omite em exercer a sua cidadania, ela muitas vezes acaba fragilizando essa rede. Eu poderia dizer isso, né? Fernando, quer concluir? E seguindo aqui o espólio da nossa amiga Patrícia, tudo que ela falou, eu sim concordo com ela, que a sociedade tem sim esse papel fundamental na escolha dos seus conselheiros tutelares para defender os direitos das suas crianças, dos adolescentes. Eu sou pai, sou marido, sou trabalhador e eu quero sim que o direito do meu filho seja respeitado, não só por mim em casa, mas pela sociedade em geral, que o Estado dê apoio a ele, que o próprio município dê apoio, para ele poder crescer e ser uma pessoa boa na vida, né? Ser uma pessoa que respeite os idosos. Foi uma visita que eu estava fazendo e eu estava conversando com um amigo anteriormente, que ele disse que nunca votou para o conselho. E através dessa conversa eu disse a ele, eu vou trabalhar para o conselho, é para que um dia eu vou estar idoso, talvez eu não tenha mais perna para andar, e quero que um jovem desse me atravesse da rua de um lado para o outro. E isso tudo vem através da educação, isso tudo vem através do respeito, e isso depende da gente hoje, para que lá no futuro a gente colha esses frutos. Então a sociedade tem esse papel de chegar lá, de dar o seu voto de confiança, não só em mim, que sou candidato, número 02, mas também na amiga Patrícia, e entre outros que estão também buscando esse voto de confiança, né? Para não fugir da pergunta, né, que eu fiz a vocês, a Patrícia acabou respondendo e você passou até despercebido por mim, eu peço até perdão, sobre a importância dos conselheiros tutelares na sociedade, né? A Patrícia explanou do modo geral. Queria que você também desse aí a sua opinião sobre essa importância, né, que o conselheiro tutelar tem na sociedade, né? A Patrícia acabou falando da questão da confiança, né, no conselho tutelar, nos conselheiros tutelares também. Queria que você explanasse um pouquinho sobre essa importância que tem esse conselheiro tutelar na sociedade. Por ser um trabalho, como a amiga Patrícia, de forma sigilosa, às vezes passa assim despercebido a importância do conselho tutelar, mas tem casos que ela falou, casos de abuso, de exploração, casos que nossos adolescentes estão sendo violados, aí, espancados. Isso sim é importante o conselho tutelar estar junto, estar presente. Casos em escola de abuso, que às vezes a gente não tem no noticiário, mas o conselho está lá trabalhando diretamente. E sim, não pode ser exposto diretamente porque vai difamar tanto a família, a criança que está sofrendo aquele abuso, e o conselho tem que estar ali em cima para direcionar, para educar, para procurar psicólogo, se for o caso, ou o que for preciso para aquele adolescente não crescer com aquele trauma. Então, a importância do conselheiro tutelar é estar junto da família, é estar junto dos pais e estar junto das escolas para também procurar saber como andam os nossos adolescentes. Pois é, Matheus, fica à vontade. eu quero só dar uma conclusão da fala do nosso amigo Cláudio aqui, né? Que jamais a gente pode esquecer, pessoal, os ouvintes aí de casa, que a base vem da família, né? Quando o conselho tutelar ele é procurado, na maioria das vezes é quando esse direito ele já foi violado ou ele está sendo violado, né? Muitas vezes, quando a gente chega nas visitas, as pessoas colocam o seguinte: ah, mas eu não tenho um filho, mas você tem um sobrinho, você tem um neto, você tem um primo. E o nosso futuro é incerto. A gente não sabe quando é que a gente vai precisar do conselho tutelar, né? Que o conselho tutelar chegue junto da gente para resolver tal situação. Tipo, a questão do abuso sexual, né? Ela não vem lá com data nem hora marcada para aquele fato acontecer. É um fato inesperado. E muitas vezes a sociedade, de imediato, muitas vezes não, né? De imediato, a sociedade ela vai procurar o conselho tutelar para proteger essa criança, né? Deixando bem claro que o conselho tutelar não faz o trabalho de polícia.
O Conselho Tutelar, ele está lá para garantir a proteção integral da criança ou do adolescente que tem o seu direito violado. Pois bem, estamos aqui com Cláudio Fernando, Patrícia de Graça, né? Patrícia Manoel, popular conhecida como Patrícia de Graça, no nosso Matheus Nascimento em entrevista de hoje, entrevista com os candidatos, né? A série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar para o pleito deste ano 2023. Lembrando a você que a gente está com live lá no Instagram, live também no Facebook da Rádio Vicência FM, estamos ao vivo também no nosso site, no nosso aplicativo, o site do Radiosnet também, aplicativo do Radiosnet. Basta você, né, acessar em qualquer um canal desse aí e você vai estar assistindo e também ouvindo aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, né, em relação ao Conselho Tutelar, para você conhecer melhor os seus candidatos. A gente falou aqui sobre questão da denúncia, né? Você falou, a Patrícia falou, você falou, Fernando, que o Conselho trabalha com denúncias. Se não houver denúncias, como é que o conselheiro vai saber, né, o que está se passando também na sociedade, em alguma família? Em relação a essas denúncias, eu pergunto a vocês, em qual situação o Conselho Tutelar ele pode ser acionado? Começa com o Fernando. Na situação de abuso, de explorações, de espancamento. Relembrando, pais que estão aí ouvindo, não é que você deu uma tapinha no seu filho, vai estar conselheiro na sua porta, não. Mas no caso, se eu espanquei meu menino, fiz o menino sangrar, tem hematoma nesse menino, aí sim o conselho pode ser acionado, pode ir na sua casa, procurar conversar, entender por que você fez aquilo, porque conselheiro não tem um papel de chegar e já tomar a decisão. Ele vai conversar, procurar entender o que está acontecendo. Daí sim, desse entendimento, a gente pode fazer requerimentos para os órgãos que vai tomar conta daquele menino e eles sim vão entrar em ação. E nessa parte aí de denúncia é onde o conselho deve agir. Questão de espancamento, exploração sexual. Se um menino não está frequentando aulas na escola, a gente procurar também entender, conversar o porquê e procurar sempre direcionar o menino à educação. Passa a pergunta para a Patrícia. Vamos lá, né? Em qual situação o Conselho Tutelar ele pode ser acionado, né? Eu digo, Matheus, é quando existir a violação do direito. Seja ele pelo Estado, pela família, pela sociedade ou pelo próprio adolescente, né? Quais são os casos que a sociedade deve acionar o Conselho Tutelar, né? Os casos de negligência, de maus-trato, de abuso, de exploração sexual, de discriminação. E essa denúncia ela pode ser realizada pelo Disque 100, né? É uma denúncia que acontece de maneira sigilosa, né? Teve um conselheiro atual, eu não me recordo quem foi, que falou da questão do aparelho telefônico, né? Que a sede ainda não tinha um telefone fixo para a questão dos plantão dos conselheiros e utilizava o telefone pessoal. E assim, Matheus, eu acho que a partir de 2024 a gente vai sim correr atrás de um aparelho telefônico, ou com o governo municipal, ou através de parceria, mas é necessário ter um telefone no Conselho Tutelar. A gente não vai poder estar usando o nosso telefone particular para fazer o nosso trabalho. É um trabalho, o nosso telefone é de uso pessoal e o conselho, ele deve ter esse equipamento para a gente garantir, né, que esses direitos eles sejam assegurados. Então, é um dos pontos que me chamou a atenção e que, caso eu eleita, eu vou lutar junto com meus companheiros, né, para a gente conseguir essa questão dos equipamentos. Eu escutei também muito a questão de data show, né, para o trabalho nas comunidades. A escola, ela possui esse equipamento de apoio, só que as comunidades muitas vezes não têm. Então, assim, faz necessário que seja, que o Conselho tenha seus próprios equipamentos para fazer um bom trabalho na rede. Pois bem, a gente falou aqui sobre a questão do acionamento, né, do Conselho Tutelar, em qual situação, vocês deram as suas respostas, e agora eu quero saber, quando acionado, né, quais são as medidas que o Conselho Tutelar ele pode aplicar, né? Por exemplo,
recebeu uma denúncia agora, né? Está acontecendo alguma violação de direitos da criança ou do adolescente em algum lugar. Pronto, a partir daí, o que o Conselho vai fazer depois dessa denúncia? Matheus, voltando para o artigo 227 da Constituição Federal, né? Que ele traz a questão da absoluta prioridade dos direitos. E agora eu passo para o artigo 129 do Estatuto da Criança, que é o que vai dizer quais serão as medidas aplicadas, né? A gente sabe que o Estatuto da Criança, ele visa zelar pela proteção integral. E quando essa proteção ela não existe e esse direito ele é violado, então é onde a gente começa a fazer a aplicação dessas medidas, né? Que é a questão das advertências, dos encaminhamentos. E essa rede de proteção, ela tem que estar fortalecida. Como eu disse no início, o Conselho Tutelar ele não trabalha só. Deve existir essa parceria por conta justamente dos encaminhamentos, né? A questão do Ministério Público, a questão do CRES, a questão da saúde, quando acontece a questão do abuso sexual, eu acredito que é o primeiro órgão que é acionado, a questão do abuso, a questão da educação, né, Matheus? Eu, como professora de formação, né, tive a honra de trabalhar na Escola Luiz Maranhão como professora durante 2 anos, com crianças do ensino fundamental. E está lá no Estatuto, no artigo 56 do Estatuto, que fala sobre a questão da educação, que os dirigentes de ensino, ele deve comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus trato, elevado nível de repetência e a questão da evasão escolar, né? A gente pode ver muito isso, essa questão da evasão, na época da pandemia, né? Inúmeras crianças deixou de frequentar a escola e quando teve esse retorno, após a pandemia, elas não voltaram. E onde estavam essas crianças? De certa forma, esse direito estava sendo violado. Possa ser que a família não tenha tido essa visão, né? Que o direito da criança estava sendo violado e a criança ficou lá. E a gente sabe que o lugar de criança é na escola. Então, a partir de 2024, a gente vai tentar, Matheus, firmar parceria com as escolas. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa encaminhar, a gente precisa estar mais junto das escolas, das comunidades e tentar fazer com que esse direito não seja violado, né? Não, como eu falei no início, essa violação de direito, ela pode ocorrer pelo Estado, pela família, pela sociedade ou pela própria criança. Então é fundamental, minha gente, que a partir de 2024 vocês coloquem conselheiros tutelar lá que realmente tenham conhecimento da causa, que realmente vá em busca do novo, de novos projetos, como o Cláudio colocou aqui, né? A gente precisa estar mais junto de vocês, né? E a gente conta aí com o apoio de vocês para no dia 1 de outubro votar no 10, votar aqui no 2 do nosso amigo Cláudio. E a gente aí fazer um bom trabalho, né, Matheus? São 22 candidatos bons, preparados e que todo mundo merece uma oportunidade. Eu preciso de uma, né? E essa uma eu quero conquistar com a confiança e o voto de todos os ouvintes da Vicência FM e da nossa comunidade Vicência. Passa a pergunta para o Fernando. Fernando, em qual situação, né? Ou melhor dizendo, acionado, né? Quais são as medidas que o Conselho Tutelar vai aplicar? Primeiramente, quero agradecer aqui a amiga Patrícia também pelo apoio que ela está dando aí a gente, né? Porque conselheiros somos sim candidatos, mas também somos amigos, né? Estamos aí na briga. Nessa sua pergunta em relação à denúncia, eu entendi mais de forma direta. Eu estando como conselheiro, chegou uma denúncia agora, qual a minha primeira ação? Ou seja, eu devo procurar mais informação do caso, porque não pode chegar a informação para mim agora e eu chegar lá na sua porta, Mateus, fizesse isso, vamos para a delegacia. Isso aí é uma ideia que o pessoal tem de conselho que não é assim. Se eu receber a denúncia, conselheiro Fernando, está acontecendo isso aqui. Eu devo procurar informações, vou procurar vizinhos locais, vou perguntar, vocês têm notado o que está acontecendo aqui? Eu recebi uma denúncia assim, não posso dizer o que é, mas vocês têm notado algo estranho que está acontecendo? Vou procurar observar aquela criança e adolescente ali,
qual a ação dele durante o seu dia, se ele está mais retraído, se está mais extrovertido. Isso vai dar uma base de entendimento do que está acontecendo. Não é através de uma ligação direta que eu já vou tirar a conclusão do fato. Então, o trabalho do conselho é ir atrás, é pesquisar. Após a confirmação dessa denúncia, eu vou fazer as advertências e os requerimentos para os órgãos responsáveis vir e ter ação daquela denúncia. Porque o trabalho do conselho, sim, é esse, mas a gente precisa trabalhar, como a amiga Patrícia diz, com vocês, que é a sociedade. É com o vizinho que mora ao lado, é com o professor que está na escola, é com o colega que sempre senta junto. Isso sim vai dar entendimento de que de fato está acontecendo e se sim aquela denúncia é confirmatória. Pois pode concluir. Sim, Matheus, pegando a deixa do nosso amigo Cláudio, né? Essa questão da denúncia, né? Realmente, a gente, como conselheiro atuar, como candidato a conselheiro tutelar, e se caso a gente chegar lá, né, a esse cargo, a gente deve sim averiguar a veracidade dessa denúncia, né? A gente tem que saber se essa denúncia ela é verdadeira ou se ela é falsa. E se ela for verdadeira, é onde o conselho vai começar a sua atuação. Foi como eu falei, né? É a questão do trabalho em rede. Para onde vai essa situação? O conselheiro ele deve ter conhecimento, ele deve ter esse olhar para fazer o direcionamento correto da violação daquele direito. Pois bem, você falou, Patrícia, sobre o artigo 129, eu quero trazer um trechozinho aqui resumido, né, desse artigo, que é um artigo bastante importante, onde ele estabelece, né, medidas aplicáveis a quem violar os direitos das crianças e do adolescente. E eu queria saber no final aqui a opinião de vocês quanto a isso. A parte que eu peguei diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? A opinião de vocês quanto a essa parte resumida aqui que eu li do artigo 129, a gente sabe que ele abrange muito mais coisas, tem vários outros incisos, mas eu peguei principalmente essa parte aqui porque ela fala bastante coisa, e de uma forma mais resumida. Passo para o Fernando, a Patrícia respondeu ainda há pouco, eu passo para o Fernando. Fernando, o que você entende enquanto esse artigo 129? O artigo, Matheus, ele já é bem claro para a gente, quando ele já fala que não será tolerado qualquer medida dessa contra uma criança e um adolescente. Ou seja, quando é que a criança é vítima de crueldade? Quando ela está sendo espancada, mas ela é só espancada quando um pai bate em casa? Não, ela pode estar sendo espancada pelos seus colegas, pode estar sofrendo abuso. Quando é que a criança é negligenciada? Quando ela tem seus direitos para serem respeitados e a gente não respeita. Ou seja, a gente não acaba dando esse respeito na sociedade, acaba não tendo esse respeito na escola, acaba deixando negligenciado o que realmente é o direito dele, né? E eu, como conselheiro tutelar, e os demais que estão candidatos, se lá chegarem, a gente sim deve bater nessa tecla aí para mostrar para a sociedade que esses são os direitos das crianças e que sim, tem que ser respeitado por lei e também por educação de nós mesmos, que devemos dar às crianças e adolescentes uma educação necessária que elas merecem, porque se essas crianças tiverem qualquer desses direitos violado, eu, como conselheiro tutelar, posso ir atrás, posso averiguar os casos e posso requerir que tenha medidas protetivas, né? Que tenham medidas que possa direcionar essa criança a um futuro melhor, a educação, né? Patrícia? Como eu tinha falado, Matheus, né? É o artigo 129, ele visa a questão da proteção integral. É a proteção como um todo da criança. O direito da criança, ele não pode ser violado. E para isso que existe o Estatuto da Criança e Adolescente, para garantir e assegurar esse direito. Mas a criança não tem só direito, ela tem direitos e tem deveres, né? E a sociedade deve estar ciente disso. Muitas vezes,
a sociedade, né, acaba rotulando o trabalho que o Conselho desenvolve por não ter conhecimento do Estatuto. E a gente está aí para dizer para a sociedade que a gente trabalha na prevenção dos direitos, mas a gente também tem um conhecimento que nossas crianças e adolescentes também têm deveres, né? Eu, como mãe, eu sei que eu devo colocar limite no meu filho. Então, em hipótese alguma, nosso amigo Cláudio já tinha falado, né? A gente, como pré-candidatos à mudança, à renovação, porque eu acredito na mudança, a gente não vai chegar na sua casa uma denúncia sem ter conhecimento, sem ouvir, sem ter a veracidade da denúncia. Então, esse é o trabalho que a gente quer fazer no ano de 2024, né? Eu falo por mim, como política de renovação, até porque hoje eu não estou lá no Conselho, então não sei qual o trabalho que é desenvolvido no Conselho. Como é um trabalho sigiloso, a gente não tem conhecimento. Então, eu peço a oportunidade do povo vicenciano, das localidades vizinhas, que dê um apoio ao número 10, para quando for no ano de 2024, a gente ter conhecimento da causa e saber qual é o caminho que a gente vai percorrer. Continuando um pouquinho aqui, Matheus, só para descontrair um pouquinho a entrevista da gente, em meio a essas caminhadas que a gente vai fazendo, a gente escuta conversas de ação do Conselho que acaba dizendo, meu Deus, o Conselho não é isso. E agora, como é que eu posso mudar? Em uma dessas conversas, em algumas casas, eu escutei que tinha um menino que estava fazendo algumas trelas na escola, a mãe pegou, deu uma pisa nesse menino, o menino vai, aciona lá um responsável, liga para o conselho vai na casa da mãe, antes de chegar lá, minto eu, ele já manda a polícia, antes mesmo de ir. Aí chega a polícia lá, toque, 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 sai a mãe, e a polícia pergunta, mãe, eu recebi uma denúncia aqui agora que a senhora está batendo no seu filho, isso é verdade? Ela eu bati. E os policiais perguntaram, mas por quê? Porque ele está sem querer ir para a escola e aperreando. Moral da história, o policial tiraram o cinto e disse, toma, bate de novo. Ou seja, o Conselho tem que ter direcionamento do que de fato ele vai investigar e onde ele vai sim trabalhar. Não é em casos como esse para chamar a atenção que eu estou trabalhando que eu vou ser reconhecido nessa área, mas não. É na forma que o artigo pede e que eu tenha procedência para trabalhar em cada caso. Mas a gente tem que também elucidar que a questão foi em sentido figurado, né? Que o policial realmente não tirou o cinto para dar para a mãe bater, né? Só concordou. Para a gente quebrar um pouquinho aqui a dinâmica, né? Só concordou com o que a mãe fez em relação ao filho, porque o filho não queria ir para a escola. Você pode sim dar uma pisa no seu filho para educar, você não pode espancar, mas tem casos que é isso que eu quero direcionar, que o Conselho não deve estar intrometendo já nesse caso aí, né? Pois são questões de atribuições do Conselho Tutelar, né? Que a gente conversou bastante, né, anteriormente, sabe disso. E é onde eu entro da minha próxima pergunta para vocês. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as atribuições vocês já colocaram aqui bem claras para a população. Em acordo com essas atribuições, eu queria saber de vocês o perfil de um bom conselheiro tutelar, né? Um perfil do conselheiro tutelar que vai, sim, trabalhar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente sabe, né, que as leis para ser cumpridas, mas às vezes a gente faz vista grossa. Eu digo a gente porque eu estou particularmente envolvido com vocês, né, nessas 2 semanas, mas às vezes um conselheiro ou outro faz uma vista grossa, né, para um caso ou outro, e não pode. O que tem que fazer é seguir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria saber de vocês o perfil ideal para ser um bom conselheiro e trabalhar, né, em coerência com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem lembrado se quiser pode ir. Matheus, para ser um bom conselheiro, eu acredito que é primordial, né, a gente ter responsabilidade e comprometimento no que a gente faz, né? Eu acredito que a questão da empatia, ela deve estar em primeiro lugar também. É o saber ouvir, o saber acolher. Para ser um bom conselheiro tem que ter coragem, né?
Eu passei pela FUNASE durante esses 5 anos e aprendi muita coisa na FUNASE. A FUNASE hoje, para mim, né, foi uma escola da vida, profissionalmente, né? Quando a gente fala em direito violado, então a gente também tem que ter sabedoria para enfrentar esses desafios. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser respeitado pela sociedade e eu acredito que a gente também tem que ter um bom conhecimento na área, tem que ter experiência, porque não é fácil ser conselheiro tutelar, né? Nosso trabalho, eu acredito que no Conselho Tutelar é uma missão. Eu não tive a oportunidade ainda de estar lá, mas eu conto com o apoio de vocês para 2024 dar uma cara nova, uma roupagem nova ao Conselho Tutelar de Vicência. E uma missão que a todo dia se renova, né, amiga Patrícia? É uma missão que, enquanto você está lá, não tem cumprimento dessa missão. Ou seja, todo dia ela se renova porque chega casos e mais casos e você tem que estar sempre em busca de resolução para esses casos, né? Porque os casos irão chegar sim, irão chegar as denúncias e se eu negligenciar essas denúncias, der as costas essa denúncia, pode ser um adolescente que esteja morto, pode ser um adolescente que esteja ali sofrendo abuso há dias, há meses, há anos. Então, quanto mais eu negligencio uma denúncia, mais aquela criança, aquele adolescente está correndo o risco de estar sofrendo traumas. Então, isso para o futuro de uma criança não é bom, porque essa criança que sofreu um trauma hoje possa ser aquela que causará um trauma de amanhã. Então, como conselheiro, a gente tem que ter, sim, esse caráter, esse compromisso e ter o discernimento ideal para resolver cada caso junto com vocês mesmos aí, com a nossa sociedade, com o Estado, com a política pública. E para isso, eu e a amiga Patrícia aqui estamos pedindo a ajuda de vocês agora no dia 1 de outubro, domingo, para votar no número 10, no número 2, e para a gente ter aí uma renovação, se for da vontade de Deus e de vocês que estão em casa, a gente vai chegar e vai sim desenvolver um bom trabalho aqui na cidade. Mateus, quando a gente fala na perspectiva de renovação, eu queria deixar bem claro, né, para os atuais, que em nenhum momento a gente está dizendo que os atuais não fazem nada, né, Mateus? Mas, assim, a gente que está com essa política de mudança, a gente não pode frisar a continuidade do trabalho, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Então, hoje, Vicência, eu acredito, né, que essa eleição ela ficou marcada na história de Vicência. Nunca na história de Vicência aconteceu um processo como está acontecendo nesse momento, né? 22 candidatos, Mateus. E dos 22, 5 atuais e 2 aí que está tentando um retorno, que é nossa amiga Márcia da Raia, Idão e Márcia Didão, né? Que de forma direta ou indiretamente está lá no conselho. Mas, assim, é um número muito grande de pessoas que querem fazer um bom trabalho a partir de 2024. Então, pessoal, a gente acredita na mudança. Eu acredito na mudança. A sociedade pede mudança. E a hora de mudar é agora. Vote 10. E só continuando, para dar uma pincelada aqui final, não é que, como a amiga Patrícia falou, que a gente está desrespeitando os atuais ou causa alguma, né? Mas como ela mesmo falou, que se a gente quer mudança, para eu ou ela entrar, é preciso que um atual saia. Então, realmente, a gente está com essa política de mudança pedindo isso, mas desde já quero também deixar um bom dia a todos os candidatos aí que se estiverem ouvindo, aos atuais, aos que estão na luta, e que Deus possa abençoar assim com a vontade dele. Com certeza, né? Com certeza o pessoal está ouvindo, viu? Os candidatos também, né? Para saber, né, sobre a resposta de vocês aqui nessa entrevista. Ô, Mateus, e assim também eu queria deixar bem claro, né? Essa união dos candidatos, Mateus. A gente sabe aí que está uma disputa acirrada, mas em nenhum momento, eu acredito por mim, por alguns que eu conheço, a gente está visitando as comunidades e denigrindo a imagem de ninguém. A gente conversa pelo WhatsApp, a gente tira dúvidas, a gente se ajuda da forma que a gente pode, né? Mesmo sabendo que a gente é concorrente, mas eu acredito que a decisão está na mão da sociedade.
A sociedade que vai escolher os verdadeiros representantes para 2024. Pois é, falando em renovação, né, já que vocês frisaram, estão frisando bastante aí em renovação, acredito que seja o slogan aí de vocês, né, renovação. Eu faço a seguinte pergunta: observando essa conjuntura aqui, né, desse conselho atual, né, a Patrícia até já frisou em algumas coisas que, né, pode estar faltando aí no conselho ou não. Eu pergunto a vocês, para vocês, o que falta, né, no conselho, nessa conjuntura atual, e o que você acrescentaria, né, para um trabalho mais eficiente do Conselho Tutelar aqui em Vicência, tanto em bem material como também em bem humano, né? Essa pergunta, ela abrange muita coisa. O que está faltando e o que vocês mudariam? Ô, Matheus, eu queria deixar um abraço aqui, né, para os atuais conselheiros tutelar, para a candidata não, né? A ex-conselheira tutelar Verônica, que ela também entrou na última eleição com essa perspectiva de mudança e conseguiu deixar sua marca, né? Por motivo de saúde, ela teve que se afastar, mas a sociedade continuou com grande respeito pelo trabalho que ela desenvolveu na nossa cidade, né? E refaz a pergunta aí. Em relação a essa conjuntura de hoje do Conselho Tutelar, Sim. o que você acha que está faltando ou o que você acrescentaria? Ou um ou outro? Matheus, Fica a critério de você. O pedido da sociedade é mudança, Matheus. Por onde você passa, na área rural, nos distritos, nos assentamentos, a sociedade pede mudança, né? Eu acredito que precisa, sim, melhorar algo. Como os próprios conselheiros que passou por aqui, né, deixou bem claro essa questão física do conselho, né? A falta de equipamentos, esse olhar diferenciado para as comunidades, né? Ainda está muito fragilizado, Matheus, essa questão das visitas nas comunidades, né? Muita gente diz assim: o conselheiro tutelar só passa aqui de 4 em 4 anos, que é para levar o voto do eleitor. Isso é um dos fatos que eu estou colocando, né? E eu agradeço muito ao povo de Vicência por ter me recebido muito bem em sua moradia. E, independente do resultado, eu já me sinto vitoriosa, Matheus, pelo acolhimento que recebi da comunidade de Vicência. Não está sendo um processo fácil. A gente está correndo contra o tempo, mas a gente está aí na luta para tentar dar uma roupagem nova ao Conselho Tutelar. E que se alguns do que está continuar, a gente também vai ficar muito feliz, né? Até porque a gente só almeja uma vaga. E a gente precisa melhorar o que não está sendo feito e abraçar também aquilo que deu certo. A gente não vai apagar a história que os conselheiros tutelares atuais escreveu, porque ali a gente tem conselheiros atuais como Goita, como Hilda, que já estão há 2 mandatos. A gente tem Josuel, que está há 3 mandatos aí. Então, eles construíram a história dele, o legado dele. Então, essa história ela não deve ser apagada. Mas a gente sim vai melhorar e dar continuidade a esse trabalho que eles vêm fazendo. Fernando? Reforçando aqui, iremos escrever a nossa, né? E respondendo a sua pergunta, Matheus, por falta de incentivos mesmo nas comunidades, de projetos, a gente que vai chegando agora como um candidato, a gente vai sofrendo esse rótulo mesmo, que a amiga Patrícia acabou de comentar aqui, né? Que conselheiro só passa de 4 em 4 anos na porta. Então, sempre que a gente vai, eu digo: não, eu nunca me candidatei a primeira vez, a pessoa já para, vou dar um voto de confiança a ele. Porque é normal que sempre chega pessoas ali, porque o convívio do conselheiro é aqui durante a sociedade, como você falou, com denúncia, estando nas escolas. Ele não vai estar na sociedade oferecendo feira básica ou coisa do tipo a ninguém. Então, por isso, a sociedade ainda tem esse olhar: mas o conselheiro só vem de 4 em 4 anos, porque a gente ainda tem essa política que depende de votos. Então, o conselheiro tem que sim ir atrás das pessoas, tem que pedir os votos das pessoas, e a sociedade tem que sim ir lá, que tem no seu direito, votar, colocar quem eles quiserem, tirar quem eles quiserem. Mas o conselheiro, ele sim trabalha, mesmo que de forma sigilosa. Eu também quero parabenizar alguns amigos que estão aí no mandato hoje, o irmão Josué mesmo, que já recebi notícias que quando chamado ele está lá em atuação sempre.
Dos outros eu ainda não tive notícia, mas creio eu que também quando chamado eles estão. E o importante é isso. Se você tem um trabalho, faça seu trabalho. E aos demais, aos vicencianos, eu quero agradecer pelo ter me recebido em suas casas também, por ter me aceitado, por ter depositado essa confiança em mim. No dia 1 de outubro, sim, eu conto com a presença de vocês no ginásio de esporte e nos demais locais, nos distritos, nos núcleos, para ir lá, depositar o seu voto, dar essa confiança e, se for da vontade de Deus e de vocês, a gente chega lá. Ô, Matheus, eu também queria aproveitar a fala de Cláudio, né? E dizer para a população vicenciana que o Conselho Tutelar, ele não tem partido, né? O Conselho Tutelar E nem pode, né? E nem pode ter partido, né? Permanente, ele é um órgão autônomo. Isso. E ele é um órgão não jurisdicional, né? Ele não pertence à justiça. Então, independente de partido político ou de ligação partidária, o Conselho Tutelar ele vai continuar fazendo o seu trabalho. Então, é muito bom que a sociedade escolha realmente conselheiros preparados e que tenham um conhecimento da área, que tenham experiência comprovada, né? E eu me coloco aqui à disposição da sociedade com o número 10, nessa perspectiva de mudança. Pois é, e o Conselho Tutelar, né? As eleições para o Conselho Tutelar, só para encerrar essa pergunta, né, para vocês, para elucidar o pessoal de casa, né? Porque se os conselheiros tutelares fossem indicados por político, o pessoal estava reclamando, né? Tem a oportunidade de escolher o conselheiro tutelar que você quer, que seja da sua comunidade, né? Que seja o seu amigo, que seja uma pessoa, né, que você conheceu agora. Vai escolher, não se omita, dê o seu voto, vai exercer sua cidadania, porque só assim, quando você for precisar do serviço do Conselho Tutelar, você sabe que você deu um voto àquela pessoa. E aquela pessoa tem todo o direito e o dever, né, de cumprir o que você deu, porque você dando o voto, você dá um voto de confiança, né? Então, foi uma confiança depositada. Então, o conselheiro que ganhou, né? Independente se foi eu que votei nele, não votei em outro, ele tem um dever de cumprir o papel dele na sociedade, né? Do Conselho Tutelar. Ô, Matheus, e a sociedade, ela só pode cobrar se ela fizer o seu papel indo votar. Porque a sociedade não pode estar cobrando que o conselho não é atuante, que o conselho não faz um bom trabalho, se a sociedade não saiu de casa para votar. Aí eu acredito que é muito importante que a população, no dia 1 de outubro, próximo domingo, no ginásio de esporte, saia de suas casas para votar em um dos candidatos que está aí na disputa, né? Como o nosso amigo Cláudio já tinha colocado, nos distritos, né, Matheus? Pela primeira vez vai ter urnas. Vão estar tudo concentrada no núcleo social da assistência social, né? O antigo PET, o núcleo do idoso. Então, dê um voto de confiança. Se você não quer votar nos que estão, mas dê um voto de confiança aos novatos, né? A gente merece uma oportunidade e vocês só poderá cobrar dos novatos quando vocês nos colocar lá para fazer o nosso trabalho. Pois bem, a gente está chegando aqui ao final de mais uma entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar. Hoje estivermos aqui com o nosso amigo Cláudio Fernando, a Patrícia de Graça. Estaríamos também com a nossa amiga Josilene Cabral, mas por motivos maiores ela não pôde comparecer à nossa entrevista hoje. Encerro aqui, deixando espaço aí para vocês, 2 minutinhos, 3 minutinhos, para vocês falarem porque a população vocês merecem o voto da população, porque a população tem que votar em vocês. E também para as considerações finais. Fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer a você, Matheus, pelo espaço aqui aberto, ao grandioso Deus que está no céu, né? Quero agradecer aí a minha esposa, aos meus pais, a toda a minha família que está dando total apoio, né? Quero agradecer aos amigos aqui, candidatos, aos que estão na briga. Quero também agradecer pela campanha que estão fazendo, né? Sem denegrir a imagem de ninguém. E você que está em casa também, que chegou agora, para quem não me conhece, eu sou filho de Pedro Dionísio, sobrinho de Moisés vereador, sou Cláudio Fernando, candidato ao Conselho Tutelar de número 02. E no dia 1 de outubro, você que é pai,
você que é mãe, você que é tio, você que é avó. Pense no futuro da sua criança, no adolescente. Pense de como forma o conselho pode ajudar essas crianças e adolescentes a serem uma pessoa melhores. E através de vocês que estão aí, vocês podem sim tomar essa decisão. Se não quiser dar o voto a quem já está exercendo o cargo, dê o voto a quem está chegando agora. Vá lá, exerça a sua cidadania, dê esse voto de confiança para que a gente possa crescer junto com a sociedade, junto com a nossa cidade, junto com as nossas crianças e adolescentes. Porque a vontade da gente é sim fazer um futuro melhor. E como podem fazer esse futuro melhor? Através de projetos, através da educação, através do incentivo, que eu, quando adolescente, foi o que eu mais pedia e acabei não tendo, né? Incentivo esses que todo adolescente que joga bola querem ter, se um dia tornar jogadores de futebol, e acabamos não tendo incentivos como esse, entre outros incentivos que hoje em dia está até melhor. Temos aqui pista de skate para adolescentes que gostam de skate, temos agora projeto da Internacional aqui na nossa cidade para quem gosta de jogar bola. Isso sim são coisas que vem sendo investido quando você vai e deposita a confiança no jovem, naquele que quer trabalhar. Então, vamos lá, eu sou jovem, sou pai, sou esposo, sou trabalhador, sou número 02 e conto com vocês domingo. Patrícia, suas considerações finais e por que você merece o voto da população? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, Matheus? Porque tudo na nossa vida é permissão de Deus. Agradecer à Rádio VCC FM por essa oportunidade, né, que nos deu, oportunidade essa riquíssima, e que a gente agradece, porque não foi fácil nessa reta final chegar em todas as localidades. Então hoje a gente teve esse espaço aqui para chegar onde a gente não chegou, né? E eu queria dizer, Matheus, que como candidata a conselheira eu também criei minhas propostas, né? Eu não tinha colocado no início, mas assim, a gente tem como missão, né, zelar pelos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, né? E como proposta eu tinha colocado a seguinte: a gente precisa fortalecer esse trabalho com os órgãos municipais na garantia desses direitos. A gente também precisa intensificar esse trabalho de rede com as campanhas socioeducativas nas comunidades que visem erradicar qualquer forma de violência contra a criança e contra o adolescente. Não é que a gente vai acabar, né? Vai erradicar de forma total, mas a gente tem como prevenir esse tipo de violência. E uma das ações que eu coloquei, né, que nosso amigo Cláudio falou muito, é a questão de contribuir com ações de lazer e cidadania para nossas crianças. Hoje a gente tem aí nossa pista de skate, né? A gente tem a Academia da Cidade, a gente tem inúmeros projetos no município. Então a gente, como conselheiro tutelar, a gente pode ser amigo da comunidade. A gente pode ser amigo da criança, amigo da família. A gente não é o conselho hoje ele é visto como um órgão de repudiado pela sociedade, né? E o papel do conselho não é esse. A gente quer estar junto à sociedade. Então, pessoal, eu quero agradecer, né, a todos os meus familiares, né, a minha mãe, Graça, que estava aí, né, incansavelmente comigo no dia a dia, meu esposo, aos meus amigos próximos, que acreditou no nosso projeto de renovação, né, aos apoios que fui recebendo, aos depoimentos dos meus amigos, que você sabe, Matheus, que não é fácil um amigo seu declarar voto, porque são inúmeros candidatos e graças a Deus eu fui muito bem acolhida por onde eu passei, né? Agradecer ao meu povo lá de Murupé, que eu cheguei lá em Murupé e hoje eu tenho um grupo lá de amigos que estavam comigo nessa luta, né? Ao pessoal de Angélica, ao pessoal de Borracha, que eu não tinha muito contato e hoje a gente construiu esse laço de amizade e independente do resultado, esses laços, eles vão permanecer firmes, né? Então, eu peço à população de Vicência que no dia 1, próximo domingo, saia de casa, dê um voto de confiança, apoie o nosso projeto de renovação e vote 10. Vicência pede mudança, a hora de mudar agora e renovar é preciso.
Muito bem, mais uma vez, mais um dia, mais uma entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Vicência. Olha, amanhã estaremos aqui com mais uma entrevista a partir das 9h30 da manhã, desta vez com as candidatas Márcia de Adão e Abel da Mãe Rainha. Estarão aqui expondo, né, suas ideias, expondo também seus conhecimentos e apresentando aí para a população vicenciana como candidatas ao Conselho Tutelar. Amanhã, quinta-feira, dia 28 de setembro. Lembrando a você que essa entrevista está no Facebook ao vivo ainda, mas vai ficar salva para quem quiser assistir novamente, né? Ou para quem não teve a oportunidade de assistir e acompanhar, né, a entrevista do nosso amigo Cláudio Fernando, também da Patrícia, pode assistir novamente lá no Facebook da Rádio Vicência FM. Eu agradeço novamente a presença de vocês e o Matheus Nascimento Entrevista volta amanhã a partir das 9h da manhã. Sua internet está lenta e vive caindo, lhe causando prejuízo e estresse? Acabe já com isso. Mude já para um provedor de qualidade e velocidade. Venha já para a Newnet, provedor de internet. Presente em Vicência, Machado e Buenos Aires. Newnet, provedor de internet, é qualidade e excelência no que faz. Internet em fibra ótica é com a Newnet. Se preferir, ligue e fale com nossa central de vendas pelo nosso fone WhatsApp 99878-1888. Newnet, provedor de internet. Vem logo pra Newnet, é a melhor opção. Em Vicência, em Machado, Buenos Aires, meu povão. Internet em fibra ótica é Newnet, meu povão. Vem logo pra Newnet, a melhor da região. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Márcia de Adão e Bel da Mãe Rainha, candidatas a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento Entrevista, os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Estúdio Sintonia. O Estúdio Sintonia chega com um jeito diferente de fazer propagandas. Gravação de office, spots, vinhetas, chamadas de festa, porta de loja e muito mais. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Telefone WhatsApp 99591-4266 ou 997430756. Estúdio Sintonia. Estúdio Sintonia. Publicidade para grandes e pequenas empresas. A Star News Pesquisa e Publicidade realizou a entrega do Troféu Destaque Empresarial e Profissional 2023 na cidade de Vicência, Pernambuco, e apresenta as empresas e profissionais que mais se destacaram em qualidade, atendimento, produtos e serviços. Loja de roupas e acessórios e variedades Bina, Escola Pública Estadual EREM, Escola de Referência do Ensino Médio Padre Guedes, Rádio Comunitária, Rádio Vicência FM 98,5, primeiro lugar em audiência. Influencer Digital, Dom Digital, Loja de Celulares e Acessórios Binho Cell, Personal Trainer Wilson Felipe. Star News Pesquisa e Publicidade. Visite nossas páginas no Facebook e Instagram e confira mais premiações. Se a sua internet está lenta e vive caindo, lhe causando prejuízo e estresse, acabe já com isso. Mude já para um provedor de qualidade e velocidade. Venha já para a Newnet, provedor de internet. Presente em Vicência, Machado e Buenos Aires. Newnet, provedor de internet, é qualidade e excelência no que faz. Internet em fibra ótica é com a Newnet. Se preferir, ligue e fale com nossa central de vendas pelo nosso fone WhatsApp 99878-1888. Newnet, provedor de internet. Vem logo pra Newnet, é a melhor opção. Em Vicência, em Machado, Buenos Aires, meu povão. Internet em fibra ótica é Newnet, meu povão. Vem logo pra Newnet, a melhor da região.
Atenção, Vicência. Sua saúde, toda hora e todo dia. A Farmácia Laranjinha conta com o melhor atendimento, preço baixo de verdade em medicamentos, perfumarias e tudo para o seu bem-estar e beleza. Agora conta com benefícios para associados da Rosa Master, Prosmed, entre outras empresas associadas, com descontos especiais em medicamentos. É só se cadastrar. E aqui tem Farmácia Popular, programa do governo federal, onde o seu medicamento sai de graça. É só trazer sua receita. E para sua melhor comodidade, entregamos a domicílio. É só ligar 3641-1641. Farmácias A Laranjinha, sempre respeitando você. Há 16 anos, atuando na região. A Laranjinha, a sua farmácia. Chegou a hora de fazer economia. Se liga só nas ofertas da semana do Mercadinho Oliveira. Molho de tomate quero, sachê, 1,65. Macarrão Vita Massa, 2,49. Feijão carioca, Araruna, 5,25. Leite camponesa integral, 200 gramas, 6,29. Fraldas descartáveis, Hipopó, Jumbinho, R$33. Mercadinho Oliveira, aqui temos as melhores formas de pagamento. Aceitamos todos os cartões e ainda parcelamos as suas compras em até 3 vezes. Pensou em economia? Vem pro Mercadinho Oliveira. Mercadinho Oliveira é o melhor lugar para você fazer sua feira e economizar. Temos frios, laticínios, peixes, charque de primeira, carnes fresquinhas todos os dias. Temos as cestas básicas mais completas da região. Você também vai encontrar todos os tipos de bebidas e a cerveja mais gelada da região. Levamos suas compras na sua casa. É só ligar ou falar no nosso zap 998160027. O nosso Instagram é @Mercadinho Oliveira. Todas as quintas e sextas-feiras temos promoções de frutas e verduras. Estamos localizados na rua 13 de maio, número 112, no centro de Vicência. Economize o seu dinheiro comprando no Mercadinho Oliveira. Save Play Music, música com a melhor qualidade, playlists, discografias, lançamentos, raridades e muito mais. Fazemos entregas de arquivos online através de link para download, para você ouvir o melhor da música na sua casa. Telefone para agendamento 997910068. Segue a gente no Instagram @Save Play Music. Save Play Music, atualize-se. A Ponto Mais está trazendo muitas novidades para vocês. Além de oferecer empréstimos para pensionista e aposentados do INSS, voltamos com a oportunidade para você que recebe BPC Loas, com limite de até R$17 mil. Não perca essa oportunidade. Novidade para você também, trabalhador que quer antecipar o seu FGTS. Você que é impossibilitado de assinar, também poderá antecipar seu saldo. A Ponto Mais não para. Ainda oferecemos empréstimo com débito na conta de energia e trocamos o limite do seu cartão por dinheiro. E para melhor lhe atender, estamos localizados em 2 endereços: Rua Coronel Manuel Inácio, em frente ao Mercado Extra, no centro de Nazaré da Mata, e na Rua Lopes Lima, 131, próximo a Joel Cel, no centro de Vicência. Entre em contato conosco e faça sua simulação. 989388046 ou 974008239. Chegou a hora de fazer economia. Se liga só nas ofertas da semana do Mercadinho Oliveira. Fubá Xodolilho, 1,79. Sabonete Even, 1,89. Lava-louças Limpol, 500 ml, 2,59. Papel higiênico Atuale, folha dupla com 12 rolos.